Paz do Senhor. Manhã especial, né, irmãos? Gostoso demais. Deus é bom. Semana passada, valeu, Den, obrigado, mano. Obrigado, viu? Semana passada a gente teve um probleminha aí na gravação. A palavra foi uma bênção, a gente vai estar seguindo na mesma ordem. Creio que era para aqueles que estavam aqui, então foi muito edificante. A gente falou um pouco sobre o apóstolo Paulo em seus últimos dias ali escrevendo para o seu amado amigo, discípulo, filho na fé chamado Timóteo, dizendo para ele: Timóteo, você precisa acreditar no chamado que Deus colocou sobre a sua vida. Timóteo, você precisa perseverar nessa missão. Em outras palavras, Paulo ali está dizendo: cara, a caminhada é difícil, servir ao Senhor não é fácil. Olha para a minha vida, eu estou preso aqui em Roma, meus últimos dias, mas eu entendo o compromisso que eu tenho com essa obra, com esse ministério, então eu dedico aqui meus últimos dias para escrever recomendações a você, que é um jovem pastor, está começando agora no ministério. Então, Timóteo, não dê espaço para a preguiça, não dê espaço para o desânimo, para o comodismo, não seja levado pelas coisas difíceis da jornada, porque terão várias, mas se lembra da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. Se lembra do chamado que você tem, de algo que você não recebeu de homens, mas sim do Senhor, e ele fala, através das minhas mãos. Então se mantenha firme na fé, se mantenha comprometido na fé. Nós entendemos que essa segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, foi ali meio que uma despedida, exortando um pouco ele, mas trazendo um propósito, trazendo ânimo, força, vigor, esperança. Cara, vamos lá, não desista, prossiga, entenda a responsabilidade que você tem como cristão, entenda que o Senhor derramou algo na sua vida, mas agora é sua responsabilidade manter isso de pé, manter isso aceso, essa fé queimando. E a gente finaliza a mensagem trazendo ali um convite que o apóstolo Paulo fez para o Timóteo, que é quando ele fala: Timóteo, se lembra do início, se lembra lá no começo, se lembra as orações que você fez um dia para viver o que você tem vivido hoje. Então, chegou a hora, esse é o momento de você honrar as petições que foram realizadas, as orações que foram respondidas. Lembra da sua avó Eunice, lembra da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, lembra das orações dela. Volte lá no início, Timóteo, volta lá atrás, volte ao primeiro amor. Foi como a gente encerra o culto da semana passada, dizendo esse voltar, carregando algumas verdades nelas. Quais, pastor? Volte ao tempo que você levava a sério servir a Deus, Timóteo. Volte ao tempo que você não tinha tempo ruim, você era apaixonado pela obra, você era apaixonado pelo ministério. Servir a Deus era um prazer, não era um peso. Então volte, Timóteo, se lembre dessa época que você se perdeu no caminho e se mantenha vivo, amém? Então esse foi o domingo, foi demais. E hoje a gente vai falar de uma outra carta que o apóstolo Paulo escreveu, mas que foi para essa igreja do Timóteo, que é a carta à igreja de Éfeso, uma igreja que foi pastoreada por esse homem chamado Timóteo. Então, se você puder, abre aí. Essa carta ela é considerada como a coroa dos escritos paulinos, a carta magna ali, é o ápice da teologia de Paulo. Ela está nesse pequeno livro chamado Carta aos Efésios. Por quê? Porque são apenas 6 livros, a Carta aos Efésios, 6 capítulos, perdão, são apenas 6 capítulos, mas ele resume de uma forma poderosa e grandiosa o plano eterno de Deus. Ele resume a identidade que a igreja tem que ter e como tem que ser a vida prática da igreja. Então, em apenas 6 capítulos a gente tem um resumo muito interessante dessas principais temáticas aqui. Então eu tenho certeza que eu estou diante de uma igreja bíblica que já leu diversas vezes Efésios, aleluia. Então eu te convido essa semana a ler mais uma, eu tenho certeza que vai te enriquecer muito, em nome de Jesus. Mas hoje a gente vai ler um trecho da metade da carta. Então se você puder, abre aí capítulo 4, carta aos Efésios, capítulo 4.
Passou Gálatas, chegou neles. A partir do versículo 25, vou seguir hoje na nova tradução da linguagem de hoje. A gente vai ler e meditar, versículo por versículo, para ficar fácil o entendimento e a gente conseguir desenvolver uma aplicação legal. Porque, como eu disse, foi uma carta escrita e repassada para uma igreja. Ele envia para o Timóteo e fala: repasse isso à igreja, às igrejas da Ásia. Então, eles precisavam ali viver alguns ajustes, estava meio bagunçado as coisas. Vamos à leitura, versículo 25. Já inicia dizendo assim: por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Chega a ser até engraçado ter que falar isso, né, irmão? Mas infelizmente se faz necessário. O crente não pode trabalhar com a mentira. O crente não pode trabalhar com o engano, com a enrolação. Nós somos filhos da verdade. Sendo assim, precisamos somente trabalhar com a verdade. Viver a verdade. Por mais que pode doer, por mais que pode causar um certo prejuízo, por mais que pode gerar um certo desconforto, opte pela verdade. Sim, sim, não, não. Vai dar, vai dar. Não vai dar, não vai dar. Se eu falei que eu vou, eu vou. Falei não vou, não vou. É sobre palavra. O crente precisa ter caráter, honra. Não pode haver mentira. A orientação paulina para a igreja é: não mintam mais. Honrem as suas palavras. Sejam de verdade. Parem com esse tipo de atitude, porque é uma vergonha. É uma vergonha para os não crentes. É uma vergonha para as pessoas lá de fora ver como vocês aqui dentro estão vivendo. Precisa viver a verdade. Não dá para ficar aumentando as coisas. Não dá para ficar supervalorizando as coisas. Não dá para ficar diminuindo as coisas. Não dá para ficar só prometendo as coisas. Não dá para ficar inventando coisas. Parem com isso. A orientação que Paulo dá é: trabalhem com a verdade. Sejam honestos. Sejam transparentes. Se houve um imprevisto, e acontece imprevisto na nossa vida, irmão, é normal. Mas a orientação é: fale a verdade, sem inventar, sem ficar matando o vô, o cachorro, o papagaio. Não tem como, irmão. Não tem como ficar com essas desculpas, com essas invenções. Falem a verdade. Sabe de uma coisa, irmão? A mentira é algo muito fácil da gente esconder. É muito fácil a gente esconder, diferente de outros pecados. É mais fácil eu esconder um pecado que eu sou mentiroso do que aquele outro irmão que tem um pecado mais aparente. Mas posso te falar? A mentira continua sendo um pecado. Continua sendo algo reprovado diante do Senhor. Continua. Ah, mas não tem a mentirinha boba e a mentira. Não, é mentira. É mentira. Faço, não faço, não faço. Tô indo, parei. É o preto no branco. O que é. Não dá para ser pela metade. Não dá para brincar com essas coisas. Então, pare com isso hoje, em nome de Jesus. Pare de ser essa pessoa enrolada. Talvez você se identifica. Não, a palavra não é enrolado. O pastor está sendo gentil. Eu sou mentiroso. Eu prometo as coisas e todo mundo já sabe. Eu não vou entregar. Eu não consigo cumprir. Ninguém bota fé no que eu falo. Ninguém tem credibilidade no que eu falo. Eu estou sendo um péssimo testemunho. O primeiro ponto é a gente conseguir identificar isso, irmão. E isso é uma grande vergonha. Mas a gente precisa identificar e sentir vergonha. Porque mentira é feio demais. E eu falo com vocês, eu fui um cara, já falei aqui outras vezes, na minha juventude eu era um grande mentiroso. Grande mentiroso. E eu consegui me libertar disso quando eu entendi quão feio isso é. É a vergonha que a gente sente de falar: eu não posso ser assim, mano. Já sou homem. Como assim? Vou ficar fazendo isso? Que coisa mais feia. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de moleque. Isso é coisa de imaturo. Eu sou um homem, eu preciso assumir as responsabilidades. Tanto daquilo que eu falei, como daquilo que eu fiz, ou também deixei de fazer.
Não dá para eu ficar só me justificando e sempre colocando mentiras, desculpas, e nunca sendo de verdade. Faz parte do amadurecimento, irmãos. Pare de trabalhar com a mentira. Não mintam, é a recomendação de Paulo para a igreja. Parem com isso no meio de vocês. Irmãos, mentira é feio demais. Em homem barbado é horroroso. Em mulher velha, madura, é ridículo, irmão. É ridículo. Não aceite isso na sua vida. Você não precisa se identificar, mas se você sabe que sofre com isso, e eu sei que é difícil, porque chega uma hora que a gente quer parar, mas parece que a gente não vê, e já foi, nossa, já menti de novo. Nossa, olha, não foi bem assim a história, eu já estou aqui contando, já está tudo errado. Deixa eu te falar uma coisa, faz assim, ó, todo santo dia quando acordar, peça ao Senhor, Deus, me dá sabedoria, me dá calma, porque muitas vezes você é muito emocionado, você é muito empolgado, você sai falando sem pensar, você é um boca aberta, então calma para você não mentir, porque às vezes você não quer mentir, mas ela já sai, já está em você, então calma, Senhor, me dá calma, me dá paciência para conversar com as pessoas, eu não quero já sair falando, porque depois dá trabalho falar, oh, desculpa aí, forcei aqui, não é isso. Peça controle ao Senhor. Senhor, eu preciso ter mais domínio. E também não tenha vergonha, faz parte do processo. Quando a mentira sair, você já identificou que você está mentindo, volta atrás na hora. Perdão, irmão, estou equivocado aqui, peraí, não foi bem assim, me precipitei. É assim que as coisas corrigem. Agora, se toda hora a gente deixa passar um pouco, deixa passar o outro, nunca para de ser um mentiroso. Nunca para de ser aquela pessoa que só fala muito. Se você realmente quer se libertar da mentira, meu irmão, peça ao Senhor, Deus, me dá mais contentamento na vida que eu tenho, para que eu não precise ficar inventando coisa, para que eu não precise ficar morando no mundo da fantasia, contando mentira para as pessoas. Senhor, me traz mais contentamento no meu coração. Senhor, me traz mais. Eu não preciso disso, Senhor. Eu não preciso disso. Talvez o que uns precisam pedir para se libertar disso é dizer, Senhor, traz mais temor no meu coração. Mais temor, Jesus. Porque uma verdade é essa, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, Senhor, traz mais temor, que eu estou com muita canalice, Senhor. Eu estou muito sem vergonha. Eu estou achando que isso não pega nada. Eu estou achando que não tem problema ser assim. Então é a gente dizer, Senhor, eu quero mudar. A orientação é para uma igreja. Parem de mentir. Pare de trabalhar com a mentira. Em nome de Jesus, irmão. Se você se identifica com isso, pare hoje, em nome de Jesus. Pare hoje. Trabalhe com a verdade. Seja de verdade. Viva uma vida de verdade. Já falamos, não sei se foi semana passada ou retrasada, você não está me enganando. Muito menos o Senhor. Falamos na quinta, os homens que estavam aqui, falamos sobre a onisciência do Senhor. Você está se enganando, porque no grande dia não vai ter conversa. Não vai ter. Não adianta enganar o pastor, o líder, a esposa, o marido, os filhos. Para de ser um pai frouxo. Na volta nós compramos. Não vai comprar hoje. Não, hoje não. Ele tem que saber viver com não. Porque se não é você que vai falar não, a vida vai falar muitos para ele. Então é trabalhar com a verdade. Vamos. Eu estou preso em uns, irmão. Em uns sims que eu dei para meus filhos. E eles estão lá. E aí, papai? E a gente já tem uma. A palavra do crente é uma só. Então eu preciso me dar meu jeito agora de conciliar. Porque ele fala, não vejo a hora, o dia é terça, é até terça, então qualquer dia é dia. E eu, Jesus amado, como é que eu vou achar tempo para isso? Mas eu falei, e eu tenho que ser responsável, porque o exemplo que eu dou para ele é a palavra que eu tenho com ele. Não é o que eu falo aqui para os adultos, para os irmãos, é como eu vivo com ele. Como eu cobro a verdade dentro de casa se eu sempre estou dando migué, sempre enrolando as coisas? Então, irmãos, trabalhem com a verdade, igreja. Não mintam, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Deixem a mentira, falem a verdade. Andem na verdade. Somos membros de um só corpo.
não dá para um ficar enganando o outro, não dá para ter falsidade, não dá para ter enganação. Continuando, versículo 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem. E não fique o dia inteiro com raiva, dando ao diabo oportunidade para tentar vocês. Aqui, irmão, é sobre pessoas que guardam muito rancor, muita amargura. Não permita isso no seu coração. Não permita. Irmãos, essa semana eu também vivi isso. Não sei quantos aqui são pais, mas meus filhos essa semana pisaram na bola comigo, irmão. Que eu falar para você, manja aquela situação que você morre de vergonha. Você morre de vergonha. Você fala assim, não acredito que fizeram isso, mano. Não acredito. E eu fiquei indignado, irmão. E eu falar para vocês, eu deixei algo gerar no meu coração, que eu fiquei assim uns dias. Sabe aquela raiva, decepção, uma ira. Quando eu vi, passou um tempo, irmão, o diabo já estava colocando uns negocinhos a mais. E eu sou um cara muito do contato, do abraço. Irmão, eu não queria mais ficar tocando, não queria mais que ficasse relando em mim. Eu estava com raiva, eu não beijava mais, era pouquíssimas ideias. Não fala muito comigo não, eu não queria ficar junto. Até que essa palavra ela veio no meu coração e me trouxe lucidez. Espera aí, não somos perfeitos. Sim, pessoas vão dar mancada, como a gente também vai dar mancada. A gente também vai dar mancada. Faz parte, irmão. Decepção e desentendimento quando a gente se decide se relacionar, viver em relacionamento. Nós precisamos entender, irmão, igreja não é o lugar onde se reúnem os melhores. Não é, irmão. Igreja é onde se reúnem os piores, mas que foram encontrados pelo melhor. Mas somos iguais os lá de fora, só que fomos encontrados por aquele que muda, transforma, restaura, resgata. Mas precisamos entender isso, irmãos. Todo mundo que está aqui, ninguém tem mérito, ninguém é perfeito. Não estamos envolvidos ao lado de pessoas perfeitas, irmãos. Todos aqui só estamos pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor. E um favor que foi imerecido. Se Ele nos encontrou, agora Ele nos chama a viver um processo de transformação. E eu preciso o quê? Ter entendimento e paciência, que cada um tem seu tempo. Cada um tem a sua dificuldade, a sua luta. Sendo assim, a orientação é: não fiquem com raiva um dos outros. Não guarde ira um dos outros. Não alimente isso no coração de vocês. Crente gosta dessa palavra, então vamos lá. Não dê brecha para o inimigo ficar tentando vocês, ficar plantando coisas no coração de vocês. Não dê espaço para isso. Resolva as diferenças, irmãos. Uma pessoa com raiva, uma pessoa rancorosa, amargurada, irmão, ela não resolve com quem ela tem problema, e ela fica, vamos dizer, fazendo fofoca, porque ela fica contando para as pessoas as suas dores. Viu, você não sabe, você não acredita o que fulano fez comigo. Para com isso, irmão. Não faça isso. Nós somos o povo da reconciliação e não da divisão, igreja. Não permita isso no meio. O apóstolo Paulo, ele é claro em dizer aqui: vocês irai-vos, mas não pequeis. Vai ter coisa que dá raiva mesmo. Tem coisa que certas pessoas fazem que dá nervoso, dá vontade de dar uns murros, mas não pode bater no coleguinha e no amiguinho. Você não pode ficar guardando isso para você. Você não pode ficar dando lugar para o inimigo ficar tentando e colocando coisa no coração. Precisamos nos resolver, igreja. Precisamos nos resolver. Não podemos dar lugar para o inimigo ficar encontrando uma brecha e ficar plantando coisa. O apóstolo Paulo diz: para com esse negocinho de briga, para com esse negocinho de confusão. Ninguém é perfeito, é se entender. Todo mundo precisa ser maduro. Não pode ficar vendo essas diferenças no meio de vocês. Irmãos, não é o meu caso, porque são meus filhos, mas dependendo da sua situação, talvez não vai dar para ser os melhores amigos. Já falei isso. Não dá para continuar sendo o melhor amigo. Tá tudo bem, não precisa ser, mas se resolva, porque a gente precisa ter o mínimo de civilização. O mínimo de civilização. Não dá para eu ficar alimentando com a dor, com a mancada, com o erro do outro.
Não dê lugar para o inimigo plantar mais coisa no coração, é o que o texto está dizendo. Não dê lugar para ele encontrar uma vulnerabilidade e ficar colocando mais coisa. Grave uma coisa: você vai errar e pessoas também vão errar com você. Essa pessoa não foi a primeira e não vai ser a última. Essa mancada que você deu não foi a primeira e também não será a última. Aceita que dói menos. Não adianta a gente ficar esperando ter 100% de aprovação das pessoas, ou que as pessoas tenham 100% de acerto com a gente. A gente não é essa pessoa. A gente não acerta o tempo todo. A gente não consegue dar bola dentro o tempo todo. Tem hora que vai dar ruim, irmão. Tem hora que é diferente. Então para de ser tolerante só com os seus erros e comece a entender que tem pessoas que são um pouco mais imaturas em algumas áreas que você, um pouco mais inteligentes em algumas áreas do que você, e você precisa ser maduro e não levar certas coisas para o coração. O que eu vejo aqui, irmãos, nesses anos todos lidando com pessoas, irmão, como muitos de nós somos infelizes em alguns comentários, e glória a Deus que uns são meio sonso e não entendeu, porque a coisa que a pessoa fala, eu falo, meu Deus, não tem noção, não tomou Simancol não? Quando era mais novo, a mãe não deu noção na vida? Como que fala uma coisa dessa? Como que cogita uma coisa dessa? Como que tem coisa, a gente falou na quinta-feira, tem coisa que não tem resposta não, irmão. Não dá para tentar achar uma justificativa. Tenha bom senso. Mas tem gente que não tem. E aí o que eu faço? Eu preciso ser maduro para entender. Não tem noção. Não tem. Tem muita coisa aqui que já veio irmãos compartilhar, falar, pastor, estou passando por isso, é uma luta, tal. E eu falei, amém, irmão, vamos lutar, vamos orar por isso. E aí chega um desavisado, isso daí é pecado. Isso daí é pecado. Alguém está em pecado lá, é por isso que vocês estão... Para de ser indecente, irmão. Aí eu vou ficar com raiva desse irmão? Não, são imaturidades. Em meio ao relacionamento vai haver decepção, vai haver uma desilusão, vai haver um desentendimento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então eu acho que está na hora de você resolver algumas diferenças que talvez você tenha. Eu acho que se você entendeu, está na hora de você resolver com essa pessoa que o Espírito Santo já colocou no seu coração. Eu estou aqui falando e você está, de novo. Ah, pastor, faz tempo. Não faz tempo, está presente aí no seu coração. Está presente aí. É só de falar nesse tema, você já tem um pouco de mágoa, resistência, amargura. Hoje é um domingo de ceia. Talvez essa pessoa nem está aqui, porque na igreja a gente não tem problema, né? Na igreja é difícil a gente ter problema. Mas irmão, firma um compromisso com o Senhor hoje. Hoje é um domingo de ceia. Se prontifique. Senhor, eu vou resolver essa situação. Não se assente à mesa do Senhor na irresponsabilidade. Não se assente à mesa do Senhor de qualquer jeito, com um probleminha com o irmão, que você está vendo, querendo se relacionar com Deus que você não está vendo. Não faça isso. É uma manhã de compromisso. De compromisso, irmãos. Continuando então. Deixem de mentir, parem de ficar irados com raiva, versículo 28. Aquele que rouba, não roube mais, porém comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Olha que interessante. Viva honestamente para enricar, é o que o texto está falando? Viva honestamente para cada vez você ter mais e mostrar para os outros que você superou e agora estourou. É para isso? Não, é para poder ajudar os pobres, os necessitados. Com certeza, igreja, se eu perguntar aqui, quantos aqui têm vivido de uma forma honesta? A maioria vai levantar a mão. Glória a Deus por isso. Mas a prosperidade que está vindo, a partir da honestidade que você tem, está alcançando alguém que precisa de ajuda? Quanto de ajuda você tem prestado? E não estou falando aqui sobre esmola não, irmão. As moedas que você dá no farol, que você pega no console do carro. Não é isso. É sobre ajuda. O quanto você tem se importado e se envolvido com aqueles que estão
abaixo de você. Seja profissionalmente, seja emocionalmente. Quanto você tem? Porque é muito fácil, irmão, a gente querer andar sempre com os que estão melhores que nós. Mas repare bem, se eles estão acima e melhores, permite que eu, que sou abaixo, ande com eles, eu tenho que ter a minha participação nessa cadeia aí. E eu também preciso estar envolvido em lugares que sou eu que vou influenciar, vou ajudar, vou pegar na mão. São coisas que às vezes eu vou falar, meu Deus do céu, não estou acreditando nisso. Então, aqui é o lugar de eu exercer ajuda e me importar. E não somente ser um sanguessuga, não. Eu quero estar com quem vai ter coisa para me dar, com quem tem coisa para agregar. Não estou disposto a derramar, eu só quero receber, só quero sugar. Quanto você tem ajudado pessoas, irmão? Saiba que a ajuda às vezes que o próximo precisa, muitas vezes nem é financeira, tá? Nem é. Muitas vezes é só um tempinho de conversa, olho no olho, ouvido, trocar uma ideia franca. Talvez a ajuda que você pode dar não é dando dinheiro, mas é você vendo aquela mulher que está na luta e você fala assim, irmã, posso ir lá limpar sua casa um dia, a gente tem um tempo junto? É só isso. É isso aí, ó. Deus está falando, né? Mas nós sempre achamos que é a nossa. Quero ver para quem você vai mandar mensagem que você vai limpar essa semana. Nós sempre achamos, a minha está precisando de uma irmã ir lá limpar, Vamos ver se você vai falar, irmã, eu quero limpar a sua. Eu tenho a minha, mas eu já vou limpar a sua também. É isso, é ajudar. Irmão, quem quer encontra um jeito de ajudar e ser útil. Quem não quer sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter uma resposta. Sábado que vem, irmão, a gente tem mais uma oportunidade aqui na igreja, onde você pode ajudar sim, com algumas coisas que o dinheiro compra, mas vai ser maravilhoso, irmão, maravilhoso, se eu puder contar com a sua presença física, irmão, com o seu tempo, vai ser top demais. No final eu falo mais sobre isso. Se esforce. O texto diz, aquele que roubava, não roube mais. E é óbvio, falando para uma igreja, né, irmão, além de pecado é crime. O crente não deve roubar, enganar, passar a perna nos outros. Mas eu chamo a atenção para uma coisa aqui, que muita gente rouba e nem se dá conta. O que, pastor? A paz, a harmonia. Muita gente rouba, suga saúde emocional dos outros, irmão. Rouba com comentários, com brincadeiras infelizes. Rouba a paz. Tem pessoas que roubam a saúde emocional. Tem pessoas que querem ser tão engraçada, tão envolvida, que é inconveniente, desagradável, deselegante. É o ladrão da paz. É o ladrão da harmonia. Não tem senso. Se você está aqui em nome de Jesus, para com isso. Para com isso. Para. Não precisa se envolver fazendo brincadeira que vai testar a paciência. Não precisa. É uma conversa séria? Converse sério. Converse sério. Não fica com jogadinhas. Não fica. Não tenha mentira no meio de vocês. Não tenha segunda intenções no meio de vocês. Não rouba a paz do irmão. O que tem para falar, fala. É numa conversa séria que o confronto vai vir a maturação, vai vir o entendimento, consequentemente a mudança. Nas conversinhas jogadas, irmão, só dá raiva. Só dá tiração. Você fala, mano, tá me tirando. Olha o jeito que fala. Olha o jeito que quer. A pessoa nem entende o confronto, nem entende o toque que você está dando. Então, se você quer dar toque, conversa de forma madura. Ô irmão, preciso falar com você. Ô irmã, preciso conversar com você. É isso, é aquilo. Vamos lá. Não quero tirar a sua paz não, irmã. Mas assim, ó, nós precisamos ajustar isso aqui. Ô irmão, vamos arrumar isso aqui? Vamos lá. Senão a gente está roubando a paz um do outro. E você conhece pessoas assim. E talvez se você fala, glória a Deus que eu não conheço, talvez você é assim. Talvez você é essa pessoa. Então em nome de Jesus, aqueles que roubavam a paz, a harmonia do lugar, tá todo mundo de boa, o cara já vem e solta o L no bagulho, já para dar aquele conflito, já para dar aquela confusão. Ô irmão, para que isso aí, irmão? Para que isso aí, irmão?
Para quê? Tem gente que tem prazer. Hoje é dia dos pais, em nome de Jesus. Talvez vai estar com a família toda. Não roube a paz da mesa. A harmonia. Não roube com comentário nada a ver. Com assunto nada a ver. Com coisa que não vai edificar. A gente sempre brinca de futebol. Se na mesa que você vai o futebol é um estresse, não fala. Fala de vôlei. Fala do que você quiser. Mas evita. Seja maduro. Seja maduro. Não faça mais isso. Que você venha preservar um ambiente gostoso. Um ambiente de harmonia. As pessoas já são tão difíceis, irmão, para a gente dar uma esquerada. Relacionamento já é tão complicado para a gente toda hora dar umas esticadas. Em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. Vamos parar com isso. Continuando, versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Aí, acabamos de falar isso. Mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Cuidado com as suas palavras. Vamos ser bem direto? Cuidado com as opiniões que ninguém pediu. Cuidado. Procure ser uma pessoa mais incentivadora, mais encorajadora. Larga a mão de ser chato. Larga a mão de ser chata. É aquilo que eu falei um pouquinho antes. É sobre noção. Nós vivemos um tempo que muita gente, quando era mais novo, não tomou esse remédio. Não tem. Passou longe, misericórdia. Então cuidado com as palavras que vocês falam, é o que o apóstolo Paulo está falando. Cuidado com as conversas que vocês têm. E eu posso te falar, irmão, é um ambiente de maior intimidade que a gente se perde. Num ambiente com pessoas que você não tem tanta intimidade, você precisa ser muito sem noção. É que tem esses mesmo que é os Pro Max, mas é mais difícil. Mas em ambiente de muita intimidade, que a gente se perde. É ali que a gente se perde. Que a gente acha que tem algo que não tem. E a gente se perde. Então cuidado nas conversas, cuidado nos comentários. Você já viu que está começando uma fofoca, seja aquele que fala, ó, vamos parar com isso aí, não vai ser bom não, não vamos falar dessa irmã não vamos falar desse irmão não, ó, está sendo algo insustentável, vamos marcar de conversar com ele, vamos marcar de conversar com ela, que está deselegante, que não está legal, que não está agradável, mas vamos parar, é cuidado, sabe, irmãos, isso são condutas que aqui precisa ter, porque as pessoas de fora precisam ver que dentro da igreja é diferente, o crente é diferente, por isso que ele está dando uma recomendação, como dentro da igreja as coisas precisam acontecer, e muitas vezes a gente olha e fala assim, mas os pecados lá de fora estão acontecendo aqui dentro também, está todo mundo vivendo do mesmo jeito que vive lá fora, porque na minha rua tem a vizinha fofoqueira, mas lá também tem a irmã fofoqueira, no meu trabalho tem um irmão que pega dinheiro emprestado e não paga, mas na igreja também tem os irmãos, meu Deus do céu, e aí o apóstolo Paulo está falando, vamos arrumar as coisas, tem que ser diferente a vida do crente, como eu sempre falo, irmão, devo, não nego, estou pagando, então não estou devendo, mas o problema é que a gente deixa as coisas na pedalada, não está me cobrando mesmo? Nem está falando mais nada? Não é assim, igreja. Não pode ser. O crente não pode viver assim, irmãos. Não pode. Ontem eu estava no mercado, no açougue. Um açougue, irmão, que assim, eu faço muita compra lá. E várias vezes os caras já erraram. Só que assim, é 10 conto, é 5 conto. Que eu compro muita coisa e na hora do peso... Tipo, o peso era de um, ele acabou colocando na etiqueta outro. E aí eu lá no buffet eu olho e falo, poxa vida. Aí ontem eu tava lá no açougue. Fui comprar as coisas, hoje Carol vai fazer uns negócios lá em casa. Comprei. Aí eu tava na hora, eu olhei na balança assim, ó, que eu fui pegar um negócio. Aí ele colocou coisa errada, mas era para menos. Eu falei,
top, hoje é a minha vez. Hoje é a minha vez, toda vez eu pago mais. No caixa, o Senhor falou, é isso mesmo que você vai fazer? É isso mesmo? Aí eu falei, tá certo, Senhor, ele não vai me tentar não, não vai me tentar. Falou, irmão, a etiqueta tá errada aqui, irmão. Ele, poxa, é mesmo, né? Vou arrumar aqui. Eu falei, mano, vocês estão me tirando, porque eu já vim aqui várias vezes falar que vocês erram, vocês falam que eu que sou louco, que eu tenho que voltar. Como que eu vou voltar? Na correria do dia eu vou voltar com as coisas tudo no açougue de novo? Mas que bom que hoje você olhou aqui. Aí eu, amém. Mas é isso. É sobre isso, irmãos. É fazer o que é certo. É fazer o que é certo. Imagina esse cara cola na igreja. É um visitante. E aí no final do dia, os caras olham lá e vê que deu a diferença. Não, logo o cara que confere tudo, hoje ele não conferiu. Hoje que a gente errou, ele não conferiu. É sobre uma vida diferente, irmão. É sobre agora não vivermos mais achando que a justiça vai ser aqui, irmão. O que é certo, irmão. O que é meu é meu. Mas eu já perdi muito. Mas mais tem o Senhor para dar do que o inimigo para tomar. Eu não vou tentar fazer a justiça com a minha mão. Eu não vou tentar equiparar com a minha mão. Há muito tempo atrás, irmão, muito tempo, quando era mais, uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu fazia muito isso. Acontecia essas coisas, irmão, comigo. Por exemplo, no mercado, eu ia no mercado. Aí você vai lá, tá um preço para você comprar. Chega lá, daí tá lá, promoção, só hoje, aquele preço. Aí você compra. Chega lá no caixa, o cara não atualizou no sistema. Tá o preço original, não tá o da placa. Aí eu só conferi em casa, porque eu tenho que fazer a relação toda. Na outra vez que eu ia lá, eu falei, top. Aqui, ó, eu tenho 2 Kinder Bueno para comer hoje. Aí eu comia no mercado, 2 Kinder Bueno, suave. Comia, bebia uma água, até que um dia, e eu nem era crente, mas eu falei, não, é justo, tá justo, eu paguei. Isso aqui eu paguei semana passada, pô, esse Kinder Bueno aqui, só tô comendo hoje. Deixei aqui emprestado. Até um dia, que eu falei, mano, não tá certo isso aqui. Mas Deus tem muito mais para me dar. Não precisou ninguém me falar. Sabe, é a graça comum. Não tá certo, irmão. Não tá certo. Você quer ter o justo? Pega o negócio e volta lá e fala, irmão, tá errado, tá aqui, me devolve. Mas não tenta fazer do seu jeito. Isso é Abraão, tentando fazer do jeito dele. Não, eu quero fazer do meu jeito. Não, eu vou sair perdendo. Mas eu que vou sair perdendo? Logo eu? Minha mãe fez filho esperto. Só minha mãe fez. O de todo mundo, não. Eu vou ficar na desvantagem? Tá errado, irmão. Ou a gente confia e corre pelo certo, caminha na verdade, ou não, irmão. Não tem como ser certinho só na igreja e errado na semana. Não dá. É uma vida que precisa glorificar o nome do Senhor. O que é certo. O que está errado, irmão. Está errado. Não dá para fazer assim. Não pode viver assim. O apóstolo Paulo fala no versículo 30. Não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Irmão, eu e você sabe que está fazendo errado quando faz errado. Não dá para falar. Acho que foi, se eu não me engano, o Rodrigão que falou no nosso encontro na quinta-feira. Irmão, ninguém faz as coisas e fala, nossa, não sabia. Você sabe que está com conversa mole. Ninguém cai no adultério de hoje para amanhã. Você sabe que você está dando liberdade, está dando conversinha, está sentindo uma sensação de desejo. Você sabe que você está passando a perna aqui. Você sabe que você está enganando aqui. Você sabe que a história não foi bem essa e você está valorizando ela. Você sabe que a conversa não foi bem por aqui, você está mentindo. A gente sabe, é o Espírito Santo de Deus que está em nós, aonde ele nos fala. Não deixe ele triste. Não deixe ele falar e você falar, não, mas eu vou por outro lado. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, da raiva de sair perdendo. Mas é o que Jesus disse, se você quer ganhar, você vai ter que perder, irmão. Aqueles que vão ganhar são aqueles que perderam. Perderam muitas vezes a razão. Para de ficar entrando em briga e querendo ganhar toda vez a razão. Perderam.
para ganhar, eles perderam. Abandonem toda raiva, nada de gritarias, insultos, maldades. Irmão, aquela sua casa parece casa de louco, maluco. Para de gritaria. Não dá um bom exemplo para a vizinhança. Não adianta ficar gritando igual um maluco, depois colocando a Cassiane. Só escarnece, só envergonha o nome do Senhor, só insulto, só baixaria. Olha o que ele diz no versículo 32: pelo contrário, sejam bons, atenciosos, uns para com os outros. Eu vou repetir: sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros. E esse perdão aqui é de qualquer forma? É da boca para fora? É de qualquer jeito? Não, é assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Hebreus 10, 31, e dos nossos pecados e das nossas iniquidades o Senhor não se lembra. Perdoou, está perdoado. Perdoado. Não é toda hora ficar jogando na cara, não é toda hora ficar lembrando. Atenção, sejam bons. Atenção como vocês estão vivendo, como vocês estão lidando com as coisas. Perdoem uns aos outros. Quando a gente tem atenção, a gente vê, irmão, que muita gente dá mancada, mas a gente olha que a gente também dá várias mancadas também. Então a gente precisa se perdoar um ao outro. A palavra hoje, irmão, é sobre relacionamento. É relacionamento, igreja. E um relacionamento, claro, o relacionamento do crente, ele primeiro acontece de uma forma vertical, nós e o Senhor, mas ele se estende como uma cruz, também de uma forma horizontal com a igreja, com os irmãos, é uns com os outros, um servindo, um se importando, um se resolvendo com o outro. Que possamos, em nome de Jesus, igreja, estar sensíveis a tudo isso que o Senhor tem nos dito e espera de cada um de nós. Porque, como eu falei semana passada, essas cartas são enviadas e ditas: ó, é para você falar e para a igreja, e depois falar para a igreja, falar para a igreja, e vai falando, e chegou aqui, o ano de 2026, que nós possamos estar sensíveis a isso, da forma como nós estamos vivendo. Não podemos, meus irmãos, viver em meio a sentimento de rixa, briga, confusão, indiferença, calúnia, raiva, inveja, competição. Não pode haver isso no nosso meio, irmãos. Não pode, igreja. Isso não é como um cristão deve viver. Ele não pode ter isso. Não dê lugar para isso no seu coração. Isso não são coisas que pode haver dentro da vida do crente. O final dessa carta, no capítulo 4, é o apóstolo Paulo dizendo: igreja base, sejam atenciosos. Atenção. Atenção do que, pastor? O perdão, ele não é somente recebido, ele precisa ser também praticado. Perdoa as pessoas também. Não é só receber de Deus, não. Não é só fazer todo dia: Senhor, me perdoa pelos meus erros. Mas e aí, está perdoando quem? Você está exercendo também? Chega de diferença, meu irmão. Chega de confusão. Eu oro para que, em nome de Jesus, irmãos, eu oro para que essa recomendação feita à igreja de Éfeso, ela venha a ser uma verdade prática em nosso meio aqui na igreja. Venha a ser uma verdade prática. Que toda mentira não tenha mais lugar em nosso meio, irmãos. Como o apóstolo Paulo diz, que toda ira, amargura, rancor não tenha mais lugar em nosso meio. Que toda enganação, todo roubo, toda desonestidade não tenha mais lugar em nosso meio. Que todo tipo de fofoca, comentário infeliz, brincadeira indecente não tenha mais lugar em nosso meio. Que nós possamos, em nome de Jesus, abandonar toda maldade, todo ódio, todo espírito de vingança e perdoar uns aos outros, se resolver uns aos outros, assim como Cristo Jesus nos perdoou.
Resolva a situação, meu irmão. Resolva as coisas. Que em nome de Jesus, você não seja resistente com tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Que você não esteja travando, retendo bênçãos por essa resistência, por esse coração duro, por essa cabeça dura, por estar tão orgulhoso e nunca saber perder, nunca sair por baixo. Sabe, irmãos, o Senhor tem muito mais para dar do que esse sentimento de orgulho e vaidade do eu ganhei a discussão, eu ganhei a luta. Busque a justiça no Senhor, igreja. Descansem no Senhor. O que é certo, é certo. O que é justo, é justo. O que é meu, é meu. E eu não preciso mexer no que não é meu. Eu não preciso torcer para o que o meu vizinho não tenha para chegar ao meu, não. Deus tem para todo mundo. Tem para todo mundo, meu irmão. Confia naquilo que o Senhor colocou na sua mão. Confia, meu irmão. Você que trabalha de uma forma comercial, e aqui já estou caminhando para o fim, em nome de Jesus, o que eu mais vejo é isso: pessoas para vender o seu, depreciar o do outro. Não precisa, não precisa. Valoriza o seu, confie no seu, mostra a qualidade e potencial do seu, e entenda que o Senhor pode abençoar o seu, sem você falar o do outro. E se Ele for ver o do outro, tudo bem, faz parte, mas que Ele veja que você falou sobre o seu serviço. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha refletir e ter mais transparência em tudo na nossa vida. Como nós estamos vivendo, como nós estamos trabalhando, como nós estamos lidando os nossos relacionamentos, como nós estamos criando os nossos filhos, o exemplo que nós estamos deixando. Que você venha entender, irmão, a responsabilidade que eu e você temos. Como dissemos semana passada, não é compromisso da igreja, do líder, do pastor, fica toda hora te colocando para cima. Timóteo, você se mantenha de pé. Timóteo, você se mantenha firme, porque no grande dia é com você, camarada, é com você, não é mais ninguém. Seja fiel naquilo que Deus te deu, seja fiel naquilo que o Senhor derramou na sua vida, no seu coração, e não deixe se apagar pelas dificuldades da vida. Parem com as coisas do mundo, amém? Glória a Deus. Então, com esse entendimento aí, eu queria que você ficasse de pé, porque a gente já vai preparar esse momento da ceia. Só quero conduzir você a ter um tempo de oração, porque esse agora é um momento de comunhão do corpo, onde nos assentaremos à mesa, e com uma mensagem dessa tão lúcida, você não pode se assentar de qualquer jeito nessa mesa. Essa mesa é uma mesa que a gente chega assim com confiança naquilo que Cristo conquistou por nós. Não é pela nossa força, não são pelos nossos méritos. Ele preparou esse lugar para nós, mas nós não podemos viver como vivíamos antes. Ele morreu para que eu e você agora vivêssemos uma nova vida, uma nova história. Então essa é uma mesa que ela não tem diferença de judeu, gentil, grego. Nela todo mundo é igual, todos somos iguais, ninguém merecia e todos foram encontrados somente pela graça do Senhor. Então hoje a gente se alegra, porque nessa mesa o Senhor colocou mais uma cadeira, que o nosso irmão Robert vai estar ali. Glória a Deus por isso. Seja bem-vindo, meu irmão. E se alguém aqui está nos visitando hoje pela primeira vez, você não é membro dessa igreja, saiba que você também é muito bem-vindo, bem-vinda, para se assentar essa mesa com a gente. Mas claro, se você está em paz com a sua igreja local, se você está em paz com o corpo que você participa, se você tem o nosso Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, e claro, já tem a sua aliança pública feita, o seu batismo, será um prazer te receber nessa mesa. Então, como a gente sempre faz, eu queria que você se aproximasse aí da sua família. Acho que as crianças já devem estar vindo também, para todo mundo lá do Kids poder ceiar. Não queria que você agora deixasse ninguém sozinho. Se você vê um irmão, uma irmã sozinha, eu queria que você encostasse aí
E esse é um tempo, irmão, de você fazer aquela oração para dentro. Porque o apóstolo Paulo fala que cada um examine a si mesmo. Então é um tempo agora de a gente olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, eu preciso mudar. E eu agora aproveito o momento de mesa, de comunhão, para afirmar um compromisso. Eu quero viver isso. Senhor, eu preciso de ajuda, eu sozinho não estou conseguindo. Com a força do meu braço eu já tentei diversas vezes e não dá. Então eu preciso, Senhor, de ajuda. Eu estou aqui diante dessa mesa, uma mesa de graça, pedindo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia, Senhor. Muda a minha história. Nós estamos aqui juntos, irmãos, como igreja. Então assim, não se distraia não. Entenda que o culto não acabou e talvez agora é a parte mais importante, que é o momento de você dar uma resposta. Porque essa mensagem confrontou muito. Mas se você não der uma resposta para ela, o que adiantou? O que adiantou? Foi só mais uma. Então agora é um tempo de resposta, de você falar diante do Senhor. Pedir perdão primeiro a Ele. A santidade e pureza dEle. Senhor, desculpa por ser mentiroso. Senhor, desculpa por guardar tanto rancor. Senhor, desculpa por ser um ladrão de paz. Como eu gosto de conflito, de confusão. Senhor, me desculpa, me perdoa, Pai, por eu não trazer palavras boas, e sim ser uma pessoa que só traz confusão. Mas Deus, junto desse perdão, traz transformação para a minha vida, traz mudança para a minha vida. Eu ceio em memória, dizendo: Deus, me transforma. Não foi somente para salvação, foi por uma transformação. Eu quero viver isso. Muda a minha história, muda o meu caráter, muda os meus desejos. Esse é o momento, irmão, de você abrir a sua boca e ter esse momento. Enquanto nós iremos preparar aqui, que você faça isso. Ao receber o seu kit, você seja sensível. Mesmo que estaremos em meio a uma canção, tenha o seu tempo de oração. O Senhor quer te ouvir, irmão. O Senhor quer te ouvir. Você não precisa fazer uma oração alta, porque você está abraçado, todo mundo está junto. Mas você pode fazer uma oração verdadeira, sincera. É isso que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor.